E os ventos trazem aqui ao Sport Center agora a Lili Nascimento, então de volta, contando pra gente mais sobre esse momento do Corinthians e também sobre possibilidades dos reforços. Lili. É isso, Bruno. Corinthians com uma sequência aí complicada pela frente, né? Tem o jogo de amanhã da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro está a 1 ponto do Z4 e o Corinthians segue vivo no mercado, principalmente depois de fechar com a patrocinadora Master, né? Que anunciou que tem um valor designado aí para o Corinthians trazer uma nova contratação. Então o Corinthians está trabalhando forte, firme nisso aí para trazer pelo menos um jogador de ataque. É o pedido do técnico Ramon Dias, porque a gente tem que parar para pensar na situação primeiro do Wesley. A gente sabe que o mercado europeu, o mercado árabe também tem interesse na contratação dele. O Corinthians recebe algumas sondagens, o que eu conversei com pessoas do clube até agora, até este exato momento, é de que não teria chegado nada oficial na mesa do Corinthians e que o foco é dentro de campo, mas se chegar aí uma oportunidade, valores exorbitantes diante da situação financeira ruim que o Corinthians vive, o Corinthians não vai abrir mão de vender o atleta, mas por enquanto ainda nada oficial. E tem outra condição que foi colocada pelo técnico Ramon Dias: não se desfazer do Wesley enquanto não trouxer um novo nome. Então tem dois nomes aí na mira, né? O Gonzalo Plata, equatoriano de 23 anos, a gente já vinha falando, né? Ele despertou muito interesse do Corinthians, disputa aí no futebol árabe também. O Corinthians teria oferecido cerca de 45 milhões de reais, o que não teria agradado, por isso que não deu andamento a essa negociação, mas ainda não foi encerrada. O Corinthians segue tentando aí trazer o Gonzalo Plata, é um nome que agrada ao Ramon Dias, bem como o Michael, né? A gente falou ontem na programação do Sport Center, tá com 28 anos, atacante de qualidade. Corinthians tem interesse, não é um interesse novo do Corinthians. A gente lembra que na antiga gestão, ainda quando o Duílio era o presidente, ele tentou a contratação do Michael, não deu certo e agora o Corinthians tenta novamente. Por quê? Depois de fechar com a patrocinadora e ter cerca de 57 milhões de reais à disposição para trazer um jogador, então o Corinthians quer investir totalmente esse dinheiro, trazer um nome de peso aí para o ataque, porque a comissão técnica avalia que os 4 contratados que chegaram agora e já chegaram jogando, né, estão suprindo a necessidade. O que falta é alguém da linha de frente. Então esse é o foco. Obviamente, o técnico Ramon Dias tem outros interesses também, como o Cuéllar, que joga no Al-Shabaab da Arábia, é um nome que interessa muito, mas na posição de volante, que o Corinthians já se reforçou, então prioridade ataque. Se sobrar o dinheirinho, se der certo, trazer o Cuéllar também, então o Corinthians segue vivo aí no mercado, ainda nessa janela de transferências. A gente está colocando então na tela, Lili, continua com a gente, tá? Esses nomes então, para a gente analisar. O Cuéllar, como você falou, 31 anos, né? O último clube está lá no Shabab agora, o último clube foi o Flamengo. O Michael também está no Hilal, também passou pelo Flamengo. E o Gonzalo Plata, esse equatoriano, Mari Pereira, 23 anos, então, e que começou no Independiente Del Valle. Você gosta desses nomes, Mari Pereira? Eu acho interessante. Sim, eu acho que equilibrando ali as expectativas, né? Eu comentei aqui ontem no Sport Center da tarde que o Michael, ele sempre aparece, né? Todas as janelas de transferência, o nome dele sempre volta aqui nos clubes brasileiros. Acho que muito pelo que ele fez aqui também. Eu acho que o Cuéllar foi um desejo do Ramon lá no Vasco. E teve até esse assunto da SAF ter barrado, enfim, os jogadores que ele queria. Porque eles trabalharam juntos, né? No próprio Hilal. Exatamente. E ali ele traz informação, né, de que o setor ali do Cuéllar já foi preenchido, entre aspas, mas eu acho que o Corinthians ele não pode, em nenhum setor, fechar o elenco. Eu acho que se chega é uma boa peça também, pensando em volante. E no ataque precisa muito, né? Porque, assim, a gente está falando de um Corinthians ainda com muitas dificuldades. A gente está falando de um Corinthians na mão do Ramon, poucos jogos, ele ainda entendendo, adaptando ali algumas situações de jogo. O Roberto num bom momento, o Romero sempre, né, se doa muito pela equipe, mas eu acho que se o Corinthians entende que o dinheiro entrou da maneira como ele pode gastar, do jeito que ele quiser, eu acho que são nomes interessantes. Marra, você gosta e o ataque é realmente a prioridade, você entende? O ataque é a prioridade, a defesa já foi reforçada, né, no início do ano.
o meio-campo, eu acho que precisaria... Bom, vamos lá. Agora a gente está falando de situações bem mais reais. Né? A Lili está trazendo já há algum tempo que tem um dinheiro já preparado para isso, que isso foi cláusula do acordo. Isso. Então o dinheiro está para isso. Há mais tempo a gente estava falando de Gabigol, não sei o quê, e eram situações que a gente parava e pensava, assim, até que ponto eu estou falando de algo que eu acredito no que eu estou falando? E o ponto era pequeno, né? A gente não acreditava muito no que a gente mesmo estava falando. Mas a direção do Corinthians estava falando e a gente tinha que debater. E a gente falou várias vezes que isso não era nem muito justo com o torcedor do Corinthians. Agora é uma situação bem mais concreta. Isto posto, eu gosto dos nomes. E eu entendo que o ataque com a possibilidade de saída, e a Lili já trouxe isso, né? Do Wesley, precisa chegar alguém para sair e tal. O Corinthians está fazendo um movimento, que é um movimento muito comum aqui na América do Sul, que é abrindo mão, e que o Corinthians tem feito, abrindo mão do jogador mais novo, de mercado, e trazendo um jogador que dificilmente vai ter. Michael, pode ter mercado? Pode. Mas tem garantia de que ele vá ter mercado? Não, não tem essa garantia. É um jogador que vai dar reforço técnico. Não é um investimento para ganhar dinheiro em cima dele. Pode até ganhar daqui a algum tempo. Mas não dá para contar com isso. O Plata já daria. Um jogador jovem ainda. Então poderia ter novamente mercado por aí, né? Um mercado que tem ficado muito de olho em jogador argentino, brasileiro, equatoriano, uruguaio, é o mercado dos Estados Unidos. Chega um jogador aqui de 23 anos, opa, esse cara pode ser um jogador para revenda daqui a algum tempo. E olhando para hoje, eu acho que os três ajudariam muito, entendendo que o Cuéllar é um jogador já feito em posição física, que já conhece o mercado brasileiro, tudo, mas é um setor que o Corinthians tem tido soluções boas até. Até com os reforços que chegaram, né? Ranieri conversa muito com o que o Ramon tem de ideia para esse meio de campo do Corinthians, né? Porque ele muda o meio de campo justamente para ser um meio de campo mais combativo. Mais pegador. Intensidade, mais pegador, forte, né? E nisso o Breno Bidon estatura. Perdeu algum espaço. Exatamente. Mas a gente está falando agora, né, gente, de um Corinthians que vai entrar daqui a pouco em disputas sul-americana contra o Red Bull Bragantino. E o Corinthians não entra na disputa como entrou na temporada passada. Na temporada passada o Corinthians foi até muito longe, mas era aquela assim, vamos ver se perde hoje para priorizar o brasileiro, né? Fez muito esforço para perder. Fez esforço para perder, acabou descobrindo jogadores. Por isso que quando as pessoas falam às vezes, o trabalho do Luxemburgo não foi bom. Gente, calma. O trabalho do Luxemburgo tinha uma urgência. Ele, além daquela urgência, ele ainda apresentou alguns jogadores que nem ele sabia que estavam ali para ser apresentados. É que a situação fez o ladrão, não, né? Fez o comércio. Sim. Porque alguns jogadores apareceram. E agora tem um jogador jogando no time de cima. Não sei o que vocês pensam, mas para mim, o Corinthians dando esse salto e com o astral que está hoje, o Corinthians está encarando a Sul-Americana. Concordo. Como uma possibilidade. Claro. Acho que hoje o Cruzeiro está na frente, acho que hoje o Fortaleza está na frente, mas se o elenco vier mais reforçado e ao peso que é o Corinthians vai disputar a Sul-Americana. O Bidon acho que é o típico caso de caso ele seja negociado agora, né? A gente vai ficar sem vê-lo assim por 6 meses, 1 ano, e depois quando aparece, monstrão, sabe, Mari Pereira? Desenvolveu. Aconteceu até com o Moscardo, né? O Moscardo já voltou mais forte, né? Nesse período aqui, Porque coincide também com a idade dele. A idade, claro já é uma evolução natural, né? Mas a gente sabe que existe uma preocupação. Os clubes já fazem aqui no Brasil muito bem esse trabalho, mas lá na Europa eles dão ainda mais importância para isso. Nesse sentido, Lili, o Bidon e o Wesley, eles perderam espaço no time principal. É uma preocupação em questão assim para negociar esse tipo de jogadores? Já estiveram mais valorizados? Existe essa preocupação ou não? Eu vou falar de cada um. Primeiro sobre o Bidon, que até tem muito torcedor se perguntando por que ele não tá jogando, né? Ele era titular ali com o Antônio Oliveira, um jogador de qualidade também, mas aí vem o Ramon Dias, coloca muita personalidade dele em campo, né? Ele coloca o Rian,
que pouco entrava, era uma opção de banco ali. Muitos torcedores às vezes cornetavam, né? O Rian tal, mas ele tá indo bem e o Bidon segue no banco de reservas. As buscas, as procuras aí pela compra do jogador seguem também. É claro que se ele não está jogando, isso pode diminuir um pouco o valor dele no mercado. Não sei se tanto por ser um atleta muito jovem que já demonstrou que pode fazer em campo, né? A situação do Wesley é um pouco mais complicada porque é claro que a gente está apurando o mercado a todo momento para saber sobre a venda, possível venda do Wesley, né? O Corinthians diz que ainda não tem nada oficial na mesa, mas de fato há muitas procuras. O que o presidente Augusto Melo já deixou claro é que ele não vai vender o Wesley por um preço que ele acha que ele não vale. Então ele quer que chegue a um valor ultrapassando aí, né, os 20 de euros. Então ele tá assim querendo vender por um valor muito alto e o foco dentro do Corinthians hoje é com o Wesley. Hoje ele é nosso atleta. A gente sabe que ele pode sair amanhã, pode ser negociado, mas não temos peças de reposição agora. Portanto, é trabalhar para ele recuperar a boa performance dele, né? Ele já esteve melhor em alguns dias, até em alguns momentos com o técnico Antônio Oliveira, acabou perdendo espaço com o Ramon Dias, mas o que foi falado para o treinador é: hoje ele faz parte do elenco, então a comissão precisa trabalhar para ele voltar a performance dele, até porque ajuda dos dois lados, o Corinthians no campo e também para aumentar o valor dele de mercado em uma possível compra, uma possível venda do jogador. Não é de jeito nenhum um jogador descartável. Isso que eu ia, de jeito nenhum. Isso que eu ia te perguntar, Mari. Ainda podem ajudar muito o Corinthians, claro, né? Não, pelo amor de Deus, assim, são escolhas técnicas e momentos também, Claro. né? Jovem, vai oscilar. Mas o Corinthians, ele pode contar e ele deve contar com o Wesley. Não, até porque no jogo contra o Atlético mesmo, que é o último jogo do Campeonato Brasileiro, o Wesley entra numa situação de que, assim, leitura de jogo. Claro. Estava jogando em cima do Corinthians, precisando do resultado. O jogo estava 1-1, a arquibancada pedindo para sufocar e tal. Opa, eu tenho um jogador como o Wesley no banco, rápido, contra-ataque, não precisa ser nem um lançamento, né? Um bicão para frente, eu posso encontrar esse cara lá. Total. Então, assim, é um jogador que acho que o Corinthians tem que pensar isso que ele disse mesmo, recuperar. Né? Recuperar o jogador para ganhar em campo e para futuramente ganhar com a venda. E nessa sequência de jogos, então, agora com as Copas, com o Brasileiro, onde o Corinthians ainda precisa de muitos pontos, também a Copa Sul-Americana vai ter espaço aí para todos eles. Lili, obrigado, viu? Aliás, mostre as mãos, por favor, porque ontem a Lili me assustou, hein? Em mim também. Ela mostrou o... Então, Esse aqui, ó. E aí, a Lili mostrou ontem, né, que ela estava com um problema ali porque o dedo tinha inchado e aí não estava conseguindo tirar a aliança. E aí apareceu um pessoal ali com a serra elétrica. Falei, vão arrancar o dedo da repórter, Mari Pereira. Nem brinca. Ao vivo, Nem tudo brinca. pelo like. Tudo pelo like. Não, necessidade. Tudo pelo... Eu vou fazer até um agradecimento agora, tá? Ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que eles que me salvaram. A gente tinha tentado todas as técnicas. Cheguei lá, eles me ajudaram, me acalmaram, tiraram a aliança. Aí logo depois chegou uma mãe com um bebezinho engasgado. Então o trabalho deles é excelente. Muito obrigado, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. O meu dedinho tá ótimo. Sem aliança. É a Lilis pedindo passagem. Boa, e é uma instituição que a gente respeita demais aí, o Corpo de Bombeiros. Valeu, Lili, obrigado, viu? Bom, pessoal, o Yuri Alberto, até fiz um vídeo aqui recente, né, falando sobre como ele tem ajudado o time coletivamente, como ele tem melhorado nesse quesito, como ele tem sido um cara menos de área, talvez, saindo mais da área, armando alguns jogos e perdendo alguns gols também, algumas enfiadas do Rodrigo Garro, do Romero, como, né, ele tem esse quesito, ele desperdiça muitos gols, mas ainda assim, estamos falando do artilheiro do Corinthians na temporada, e isso é o mais importante. Ele tem 16 gols em 37 partidas. 16 gols, tá? Ele já superou o ano passado, quando em 60 e poucos jogos ele marcou 15 gols. Então, o Yuri Alberto já superou a marca do ano passado, quando ele realmente não estava bem, mas assim, ele ainda é, e era, ano passado, como é nessa temporada, o artilheiro do time. Ele ainda faz os gols e assim... a gente pode criticar ele pela perda de gols. Eu realmente acho que ele precisa melhorar nesse quesito. Mas preciso entender o contexto de um jogador que era pouco abastecido até pouco tempo atrás e que agora está melhorando. Porque a construção ofensiva do time melhorou também. E aí ele começa a receber mais oportunidades. E dentro dessa margem,
Ele perde gols, mas ainda assim é o principal artilheiro do time. Isso é pouco? Ele deveria ter mais? Também. O Pedro, por exemplo, tem 31 gols na temporada. Com uma outra mecânica, um time que realmente está numa outra fase, e estamos falando do Pedro, né, que hoje está num nível acima. Enfim, o fato é, a temporada mais goleadora do Yuri Alberto foi em 2021, em que ele marcou 19 gols. Ele está a 3 gols de atingir essa marca. E numa margem aí de, enfim, ele disputou mais de 60 jogos também nessa temporada de 2021, em que ele marcou 19 gols. Pois bem, agora ele não chegou nem a 40 partidas e já tem 16. Eu acredito que o Yuri, se a confiança voltar e o Corinthians conseguir ir longe nas competições, ele pode ser decisivo, como ele foi quando ele chegou no segundo semestre de 2022, levando inclusive o Corinthians até a final da Copa do Brasil, fazendo gols bem importantes contra o Fluminense, contra o Flamengo, enfim. O Yuri Alberto, que ainda gera controvérsias e polêmicas por parte da Fiel. Falando nisso, a gente precisa falar do árbitro que foi definido pela CBF para apitar esse jogo de ida na Neoquímica Arena entre Corinthians e Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A arbitragem vai ser uma questão. Qualquer árbitro que fosse escolhido geraria reclamação de parte a parte, ou do Corinthians ou do Grêmio, estaria pressionado. Mas como houve uma gritaria muito grande por parte do Grêmio, e está aqui um gremista falando que de alguma forma com razão, mas eu sei que tem gente achando que o Grêmio exagerou e tudo mais, enfim, esse discurso, esse condicionamento sempre existiu. E era fato que a CBF não iria cometer o mesmo erro, que para mim foi o principal do jogo entre as duas equipes no Brasileirão, que foi de colocar um árbitro inexperiente. A gente está falando de uma Copa do Brasil, de um jogo decisivo, em que você não pode simplesmente deixar o jogo a Deus dará. Então, Marcelo de Lima Henrique foi o escolhido. Cara, o Marcelo de Lima Henrique é o árbitro mais experiente do quadro, que tem lá, obviamente, seus erros, suas polêmicas, tem 52 anos, já foi FIFA, hoje ele ocupa um cargo que é um outro quadro que a CBF destinou para os árbitros especiais. Eles não diminuem tanto a taxa, né? Porque o FIFA ganha uma taxa superior a todos. Quando ele deixa o escudo FIFA, ele deixa de ganhar aqueles 50% a mais. Mas o especial, que são os árbitros mais experientes, rodados e que recebem mais ou menos como uma homenagem, né? Até o encerramento da carreira, eles estão nesse quadro mais especial. O Marcelo segue apitando porque antigamente existia um impeditivo de que o cara só podia apitar até 45 anos. Hoje não mais, especialmente na Liga Brasileira, aqui, sul-americana, você consegue apitar até um pouco mais longe. E enquanto o cara tiver físico, né, o Carlos Simon sempre fala isso, né? Pô, eu com 45 estava no meu auge físico e técnico e tive que parar, porque naquela época tinha esse impeditivo. Hoje tem uma regulamentação aí que deixa com que os caras avancem um pouco mais na carreira. Ele já não é mais um mesmo garoto, ele é sargento, fuzileiro naval, professor de educação física, mas assim, cara, dos árbitros recentes do Brasil, tem uma nova geração chegando, tem alguns que eu considero que são interessantes, mas qualquer um que eu citar aqui, você vai lembrar aí de algum erro, de algum equívoco, ou vai achar que é ruim, porque a arbitragem vive uma fase tão ruim realmente. E dos mais experientes, cara, e aí a gente pode citar o próprio Bruno Arleu, que apitou Corinthians e Galo, o Braulio da Silva Machado, Anderson Daronco, todos esses aí, eles têm problemas. O Marcelo talvez é o que tenha menos problemas. Mas vamos lá, tem um negocinho aí nos bastidores já fervendo, com a torcida já espalhando, que o Renato Gaúcho teria dado um presente. Aliás, que os dois teriam trocado presentes. O Marcelo de Lima Henrique é do Rio de Janeiro, tem gente que diz que ele torce para A ou B, eu não vou entrar nesse mérito aqui, que vazou uma foto dele com a camisa de um time tal, depois se descobriu que era montagem. Os caras, né, fazem de tudo, né? Apitou muitos clássicos no Rio de Janeiro, então a torcida pegava muito no pé dele por lá. Enfim, mas que o Renato Gaúcho e o Marcelo de Lima Henrique acabaram trocando mimos. O Renato é um cara que, apesar dele reclamar bastante da arbitragem e aparecer nas coletivas que ele reclama muito, ele é um cara que todo jogo ele vai lá cumprimentar os árbitros. Às vezes ele reclama, às vezes ele conversa, às vezes ele tira uma onda e tal.